Quando eu tinha 11 anos, morava na cidade de Minaçu, Goiás. E nessa cidade aconteceu comigo algo que acontece com muitas pessoas, principalmente da zona rural, mas também marcou a minha vida, porque sempre me recordo desse fato quando eu vejo um cavalo branco. Minha irmã mais velha, que já era jovem, morava na cidade do Rio de Janeiro e desde que foi morar lá, tinha vindo pela primeira vez passar férias de fim de ano em Minaçu conosco, em família, claro. E essa minha irmã comemorou conosco o fim de ano e o início de um novo ano. Então chegou o dia de se despedir e voltar para o Rio de Janeiro. E ela me disse: Você pode fazer um favor para mim? Vai na farmácia e compra uma caixinha de band-aid. E eu fiz com a cabeça que sim, peguei o dinheiro dela e fui. Mas com uma preocupação, eu não podia esquecer aquele nome porque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Band-Aid? Não fazia ideia o que era. E para não esquecer, eu fui falando pela estrada fora, Band-Aid, Band-Aid, Band-Aid. Aí eu dava alguns passos e repetia, Band-Aid. Até que eu cheguei na farmácia. E olha que não era tão pertinho, não. Eram uns 5 quarteirões só para ir. E enquanto eu ficava tentando não esquecer o nome de Band-Aid, eu me passava pela cabeça, o que será isso, hein? Eu pensava, será que é aqueles chicletinho que ela gostava de mascar? Aí, não sei o que é, não fazia ideia. Falei, na hora que o homem me entregar, eu vou saber o que é. E quando cheguei na farmácia, tinha um cavalo branco, grande, e com a corda de controle amarrada num banquinho ao lado da porta da farmácia. E a farmácia só tinha uma porta de entrada. E era uma porta comum. E eu ali com medo do cavalo, tentando ver por onde que eu passava sem chegar muito perto dele. Já cismada com ele. E tentei num cantinho para ver se dava. Tava a traseira dele, um perigo e eu com medo. Ainda cheguei a ficar esperando um pouco ainda para ver se o dono do cavalo saía da farmácia e eu podia passar livremente, né? Mas estava demorando. E as coisas parece que quando tem que acontecer, não tem jeito. Pode dar muitas voltas, mas acontece. Então eu pensei, vou entrar de fininho e o cavalo nem vai me perceber. E fui tentando entrar de passo a passo, bem devagarinho. Quando de repente dei um vento vindo de não sei de onde e derrubou uma bacia de alumínio que estava escorada na parede da farmácia, pro lado de fora. E com o barulho da bacia, o cavalo olhou para trás e me viu e mandou coice. E foi um coice tão federal que eu fui cair lá no meio da rua. Fora de brincadeira, fui cair no meio da rua. E aí aquele tanto de gente lá me pegou e tudo. E eu desmaiei na hora. Quando eu acordei do desmaio, senti aquela tontura, parece que tudo rodava, assim. E as pessoas conversando comigo, perguntando meu nome, perguntando onde que eu morava. E eu, sem saber direito o que tinha acontecido, deu, deu um tilt assim, sabe? Porque quando a gente acorda de um desmaio, pelo menos assim uns segundos, a gente fica assim meio desnorteado, né? Para depois voltar ao normal. E assim eu fiquei. Fiquei ali, como diz o outro, arriada, né? Me colocaram na cadeira de fibra e eu ali sentada, esperando recuperar as energias, porque dá uma descarga de adrenalina e não é brincadeira, não. E sem contar a dor, né? E o coice pegou assim na região do flanco posterior, que para quem não entende é assim na altura dos rins, né? E ficou uma marca. E aí eu demorei um bocado ali para recuperar, para
consegui andar e saí arrastando a perna. Mesmo assim, entrei na farmácia, ainda lembrei do nome Band-Aid, pedi e fui embora bem devagarzinho. Aí, na hora que doía muito mesmo, eu ficava ali respirando assim, mais fundo e fui devagar, devagar e andando com dificuldade, doendo, aquele trem doendo. Quando foi, aí tá, entreguei o band-aid para minha irmã, acho que eu não queria mais nem saber que diacho que era aquilo lá, né? E daí, né, desse dia para frente, aquela criança que era espaventada, hiperativa, aí era quieta, tava quieta, não queria mais conversar nada. E fiquei assustada também, porque depois que eu passei, quando eu fui urinar, todas as vezes, eu via sangue, né? Era sangue, urinava sangue. E doía também o local da pancada do coice, né? Então passei muitos dias sentindo a dor e a perna repuxava, latejava o local e toda vez eu ia urinar, saía presença de sangue. Fiquei muitos dias desse jeito, mas não contava para ninguém. Eu tinha essa bobeira comigo, né? Que as coisas aconteciam, eu não contava para ninguém. Para um adulto, ou para minha mãe, para meu pai, ou para minhas irmãs maior do que eu. Não contava, eu não sei o porquê. Hoje em dia as crianças conta tudo. Eu vejo as crianças, tudo conta para os pais. Pá, mãe, aí quer contar coisas que acontecem, tudo bem, e coisas que nem acontecem às vezes, imaginação da cabeça deles e querem estar contando para os pais, né? Mas eu não contava, eu tinha essas bobeiras, essas coiseiras assim. Então, passei apurada. Eu não lembro bem, mas parece que foi de 2 a 3 semanas que eu fiquei sentindo dor e urinando com presença de sangue, sabe? Mas graças a Deus, eu louvo e glorifico a Deus porque isso foi um livramento, porque podia muito bem ter dado um tumor no rim, perdido o rim, sei lá, qualquer coisa aconteceu e Deus fez esse livramento. Então, eu dou graças a Deus por isso, por mais esse episódio que aconteceu na minha vida e ver o livramento que Deus fez comigo, né? Mesmo eu na inocência, porque eu não digo que criança é ignorante, é na ingenuidade de esconder as coisas dos pais, né? E às vezes as crianças antigamente, tudo tinha medo de contar para os pais. Então eu acho que era isso. Mas o que eu posso ficar grata é a Deus que fez mais esse livramento na minha vida. Louvo e glorifico a Deus por isso.